E aí, seus loucos, suas loucas do canal História em Casa, sou o Elvis André. Hoje vamos dar uma comentada aí que não sei se está ligado, mas ontem foi aniversário de uma pessoa muito especial, que é o Brasil. Brasil, velho de guerra. O Brasil, né, foi descoberto em 22 de abril de 1500. Tem muita gente que fala aí, na verdade, que essa data poderia ser trocada para o dia 24 de abril. O dia 22 de abril seria quando o pessoal avistou lá o Terra Vista. Foi em 24 de abril de 1500 que eles desembarcaram realmente aqui em terras brasileiras e que os portugueses começaram a travar os primeiros contatos com os nativos aqui da região. A história do Brasil começa mesmo em 1500 ou começa bem antes aí. Aí as figuras como a Luzia, por exemplo, uma das mais antigas ossadas encontradas aqui no Brasil. Também aí o povo do Sambaquis. Todo esse processo, é claro, associado à chamada pré-história brasileira, ou a história pré-cabralina, antes da chegada de Cabral. Mas além do povo do Sambaquis e da Luzia, também é claro que temos os indígenas, os povos aí do ramo Tupi-Guarani, G, que já morava aqui na região mesmo antes da chegada dos portugueses em 1500, e de que esse pessoal aqui não chamava isso aqui de Brasil, chamava isso aqui de Pindorama. Você lembra do vídeo lá da TV Cultura que tinha lá o Pindorama, Pindorama, do Palavra Cantada, muito bom, hein? E o descobrimento do Brasil que acontece no contexto do início da Idade Moderna. Lembra que estamos falando de um período aí da história do século XV ao século XVIII, A história do Brasil começa em 1500, que é o último ano do século XV, na verdade, 1501 já é século XVI, as transformações surgidas na transição aí da chamada Baixa Idade Média, o período final da Idade Média, um período que vai do século XI ao século XV, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, também marcada aí pelo próprio processo da transição do modo de produção do feudalismo para o modo de produção do capitalismo. E a história do Brasil, que se inicia no processo lá de expansão marítima e comercial europeia, que é um processo decorrente das transformações surgidas após as cruzadas, expedições militares e religiosas entre o século XI e o século XIII, que tentavam libertar Jerusalém, a cidade santa, a terra santa de Jerusalém, do domínio muçulmano. As cruzadas, expedições aí católicas, expedições feitas pelos cristãos europeus, motivadas aí pela Igreja Católica, acabaram provocando uma série de transformações na Europa, sendo uma das principais delas a reabertura do mar Mediterrâneo à navegação cristã. E o feudalismo, o modo de produção que marcou a Europa Ocidental durante a Idade Média, tinha um caráter fortemente fechado devido a essa condição também, que chegou ao fim com as cruzadas. O fato de que os europeus, ao longo da Idade Média, além dos ataques bárbaros e dos ataques dos próprios muçulmanos, não conseguiam então navegar no mar Mediterrâneo. As cruzadas trouxeram como principal consequência a reabertura da navegação cristã no mar Mediterrâneo e o aumento dos contatos com o Oriente, que envolve não só a troca de informações, de culturas, mas a troca também de podrotos. Esse renascimento comercial urbano que tem tudo a ver então com o renascimento do comércio de longa distância na Europa Ocidental e também com o surgimento de uma nova classe social aí que é a chamada burguesia, associado então ao processo de formação das cidades também, dos chamados burgos, e os burgueses que também foram muito relevantes aí no processo de formação desse novo modo de produção chamado de capitalismo, agora associado então a uma riqueza móvel que é o capital e não mais a terra ou o feudo, essa riqueza estática como era lá no feudalismo na Idade Média. E Portugal, que é a nação pioneira que sai na frente aí do processo de expansão marítima e comercial, associado então a essa reabertura do mar Mediterrâneo também, envolve o contexto da chamada Reconquista Cristã, as lutas dos europeus cristãos na Península Ibérica para expulsar os muçulmanos dessa região. Essa presença muçulmana na Península Ibérica, que vem do processo de expansão territorial, associado à jihad, associado a interesses também de controle de rotas comerciais dos árabes, que levou os árabes a dominarem todo o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar por volta do século VIII. E o processo de luta de reconquista cristã, que envolve então reinos cristãos que começam um processo de tentar expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Dentro desse contexto, a formação de Portugal com o surgimento da dinastia de Borgonha e Portugal, que foi a nação pioneira no processo de expansão marítima e comercial europeia, também foi a nação pioneira no processo de formação da monarquia nacional, na formação do Estado Nacional. Lembra que Portugal, aí você pode falar de português é burro e tal, não sei o que mais. Na verdade, eles têm uma lógica diferente da nossa, uma lógica mais burra, mas é. Mas que Portugal é a primeira nação moderna a surgir, um Estado nacional em que o poder político é centralizado nas mãos do rei, combatendo também aquele caráter marcante aí da política medieval, da política feudal, que era o poder político descentralizado. E durante o reinado da dinastia de Borgonha, Portugal consegue expulsar os muçulmanos do seu território, com a conquista do Algarve no século XIII.
E cada vez mais Portugal se voltou então para o mar, ainda mais porque, não sei se você está ligado, né? Nós temos que Portugal é uma nação litorânea. Com isso, o processo de desenvolvimento de pesca, navegação, comércio marítimo. Comércio marítimo esse também que levou ao desenvolvimento da burguesia portuguesa, burguesia essa que se beneficiou também do processo de reabertura do mar Mediterrâneo, com o desenvolvimento de rotas comerciais entre o mar Mediterrâneo e o Mar do Norte, por exemplo. E a partir da dinastia de Avis, com Dom João I, em 1385, Portugal se envolve então diretamente no processo de expansão marítimo comercial europeia. Esse processo aí que envolvia a busca de uma rota alternativa para as Índias, para o Oriente, que com isso então levaria outros países europeus a acessarem os fornecedores de produtos interessantes. Então, saindo do monopólio comercial das cidades italianas, como Gênova, Veneza, Milão, que dominavam o comércio após a reabertura do mar Mediterrâneo à navegação cristã após as cruzadas. Outra pretensão também que a gente pode falar de que o processo de expansão marítimo comercial europeia envolveu foi diminuir os efeitos da crise do século XIV, também conhecida como a crise do feudalismo, a crise de retração do feudalismo. Essa crise que matou muita gente aí, sucessão de crises, como a crise agrícola que provocou a falta de alimentos, mortes por inanição. Uma crise também associada aí a uma grande quantidade de mortes devido à chamada peste negra ou peste bubônica, aproveitando o momento de quarentena aí, sempre dá uma olhada nas epidemias históricas, a gente falou isso em outros episódios anteriores. Essa crise do século XIV que também envolveu guerras, como a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, entre 1337 a 1453, uma guerra que na verdade durou 116 anos, motivado pela disputa da sucessão do trono francês e também pela região aí de Flandres, uma região entre a França e a Bélgica muito rica na produção de lã e no comércio também, passagem de rotas comerciais terrestres. Também um contexto aí de guerra envolvendo a guerra de reconquista cristã, a luta dos europeus contra os muçulmanos. A crise do século XIV também foi marcada aí por uma série de rebeliões camponesas, camponeses revoltando contra seus senhores, o que levou muitos camponeses a serem dizimados por seus senhores, que a nobreza aí, o senhor feudal, a elite militar dessa sociedade, e a expansão marítima que também envolveu a busca por especiarias, o tompeiro. Produtos interessantes também, artigos de luxo, tapeçaria, porcelana, por exemplo. A busca por metais preciosos como ouro e prata, dentro do contexto do chamado mercantilismo, a política econômica que começou então a orientar aí os principais processos históricos a partir desse momento. Tanto a expansão marítimo comercial europeia é orientado para essa busca por metais preciosos, o chamado metalismo também, uma das características principais do mercantilismo. Essa política econômica que valoriza o capitalismo comercial, a circulação de mercadorias, o comércio. E temos a busca por mercados nessa expansão marítimo comercial europeia. Não só os mercados fornecedores de matéria-prima, mas os mercados também fornecedores de mão de obra barata, afinal de contas morreu muita gente lá na crise do século XIV. E também mercados consumidores, afinal de contas muita gente morreu na crise do século XIV e não sei se você está ligado, o morto não consome muito. Além do pioneirismo português, o processo de formação do Estado Nacional moderno, de centralização do poder político nas mãos do rei, Portugal também é pioneira, é a nação pioneira dentro do processo de expansão marítimo comercial europeia, sendo seguida muito próxima aí pela Espanha. Sua localização geográfica favorável, afinal de contas, lembra de novo, Portugal era uma nação litorânea, tropeçou, já saiu nadando aí ou navegando. Com isso também, essa questão de ser uma nação litorânea, uma nação com uma experiência náutica já desenvolvida, de pesca, navegação, comércio marítimo, a partir aí também da consolidação do território nacional português, da reabertura do mar Mediterrâneo, do desenvolvimento de rotas comerciais marítimas entre o mar Mediterrâneo e o Mar do Norte, por exemplo, que levava Portugal a ser utilizado como uma espécie de entreposto comercial. Que Portugal, por ter uma centralização monárquica precoce, essa centralização do poder político nas mãos do rei, é muito interessante aí, porque só um Estado centralizado conseguiria levar à frente esse projeto aí, não só dispendioso, custoso, envolvia também uma grande quantidade de setores diferentes, burgueses, a nobreza, mas também, é claro, os cientistas da época, os pensadores, os estudiosos, que precisa de pesquisador, precisa de estudioso aí para fazer um processo desse também. E é mais ou menos aquela ideia de que
o processo de viagens aí de navegação nesse momento, das grandes navegações, mais ou menos seria em termos de risco, né, em termos de investimento, uma coisa comparável hoje é ir para o espaço. Então assim, você consegue ir para o espaço sozinho da sua casa, né, no fundo lá do quintal da sua casa, sem apoio aí financeiro de um Estado, né, de um poder aí político forte, de também sem ter o apoio aí de pesquisa científica, pesquisadores, né, que é muito importante. Você acha que consegue fazer isso sozinho? Ele falou, Elvis, André, eu consigo. Eu falei, me fala então que eu quero estar lá vendo você ir para o espaço. Então, sei lá, vai que você tenta colocar um monte de Coca-Cola embaixo da cintura aqui, uns mentos e sair para o espaço, porra, me fala que eu quero ver aí, eu quero estar perto, sei lá, filmando para ver você ir para o outro lado, né, para o outro lado da vida. Esse processo de centralização política lá em Portugal, que contou com o apoio aí diretamente da burguesia e esse rei aliado à burguesia, que também é muito importante para investir, né, dentro do contexto das navegações. A figura do infante Dom Henrique, o príncipe conhecido como navegador ou navegante, que apesar de nunca pisar em nenhum navio em alto mar, ficou conhecido como navegante, navegador, por investir pesado na questão aí, né, das grandes navegações, a pesquisa científica, com o próprio caso lá da Escola de Sagres, por exemplo. Portugal que vivia uma paz interna e externa, né? Então não tinha os seus gastos voltados para gastos militares, como era o caso, por exemplo, da Espanha, que ainda estava lutando contra os muçulmanos dentro do seu território, e também não era o caso da Inglaterra e da França, que estavam em guerra entre si dentro daquele contexto da chamada Guerra dos 100 Anos. Esse processo aí das grandes navegações, que podemos falar aí, teve dois ciclos ou rotas aí que foram desenvolvidos inicialmente por Portugal e Espanha. Portugal que desenvolveu o chamado ciclo oriental das navegações, que pretendia então viajar a leste, contornando a África para chegar nas Índias então por aqui. Enquanto que a Espanha então, que, né, para chegar nas Índias lá no Oriente, pretendia então viajar a oeste, dar a volta ao mundo e chegar nas Índias por aqui. Você acha que é absurdo? Ia dar a volta? É o terra redonda? Sei lá, né? Campeonato Mundial de Surf da Terra Plana termina até agora com 37 surfistas desaparecendo. Dentro desse processo aí de ciclo das navegações português, conhecido como ciclo então oriental, desse processo de contornar o continente africano, chamado de périplo africano, de exploração aí do litoral africano, para se conseguir essa passagem para as Índias, Portugal, sem querer querendo, descobriu justamente o Brasil, em 1500. Lembra que depois aí, né, de 1498, Vasco da Gama chegar lá em Calicut, nas Índias, você tem então de que Portugal aí faz uma nova expedição em direção às Índias, mas dá o comando dessa expedição para o nosso amigo Pedro Álvares Cabral, que depois de uma calmaria aqui no Oceano Atlântico, sem querer querendo, chegou justamente no Brasil. E lembra que a primeira coisa que eles fizeram aqui no Brasil, ao invés de ser uma rave tups, 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 na verdade eles fizeram aí uma missa. E os índios não entenderam porra nenhuma, mas tá valendo. Vamos lembrar que a gente sempre está vendo todo esse processo aí dentro da ótica aí dos europeus, da chamada visão eurocêntrica aí. Até esses dias mesmo, dia 19 de abril foi o dia do índio aí. A gente comentou de Tiradentes, dia 21 de abril, estamos comentando aí, né, de 22 de abril também aí de descobrimento do Brasil, mas dia 19 de abril foi o dia do índio, né? Então tem essa coisa de que pro índio, né, como é que deve ter sido essa coisa assim de estar lá tranquilo, né, no litoral brasileiro, sei lá, coçando o pau-brasil. De repente ele olha, que é aquilo ali? Cara, tem um bagulho enorme boiando lá no mar. Daquele bagulhão saiu um bagulhinho menor, desse bagulhinho menor saiu uns caras branco, azedo mesmo, que estavam tudo fedido de ficar meses no mar lá, tudo com uns negócios, umas roupas brilhantes, um negócio esquisito, e vem aqui e faz esse negócio aí. Que porra é essa, né? Então a gente tem que ver essa visão também do índio, aí, esse choque de culturas, né? Essa questão também do etnocentrismo, do eurocentrismo também, dentro desse processo de estudo, né, da expansão marítima comercial europeia, do estudo também, né, do Brasil, da América portuguesa, da América espanhola, né, da América no geral aí, e dos povos nativos, né, dos ameríndios que habitaram o território aqui muito antes da chegada dos europeus. E é isso aí, galera. Valeu aí por acompanhar mais esse vídeo. Lembra aí de se inscrever aí no canal, né? Lembra também de colocar o sininho para tocar lá, avisando um novo vídeo aí quando eu fizer mais um e tal. Tô tentando produzir, hein, gente? O negócio tá difícil, hein? Tô aprendendo técnicas novas aí, estamos reinventando. É meio penoso assim, mas é muito interessante estudar, é muito legal assim aprender coisas novas, como tá acontecendo, né? Tô tentando novas técnicas, tô aprendendo aí, vamos lá. Então, de novo, não esquece de se inscrever no canal. Então, não deixa de nos acompanhar aí no Instagram também, né? No Facebook. Conta pro seu avô, pra sua avó, né?
pelo vídeo chamado ou pelo WhatsApp, que tem esse canal agora. Dá uma olhada aí também, avisa o amiguinho de cursinho, avisa o amiguinho aí do lado, né, do vizinho. Fala, ô vizinho, grita, né, porque não vai lá também falar, ou vai cuspir na cara dele o coronavírus. Então avisa a galera aí, avisa todo mundo. Valeu, gente. Obrigado, até mais. Tudo de bom. Se cuida, hein? Lava a mão, hein? Passa álcool em gel, hein? E não é álcool em gel na bolacha, não, para comer. É na mão. Mas legal é descobrir que não gravou nada. Você quer ver?